Atenção, o evento já vai começar. Sejam todos muito bem-vindos à RA SIC Caxias, que marca a abertura oficial da Semana Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul. Promovida anualmente, essa iniciativa reúne instituições, empresas, escolas e a comunidade em uma programação voltada à preservação ambiental, sustentabilidade e responsabilidade coletiva. Durante essa semana, serão realizadas palestras, oficinas e atividades educativas, ações práticas e mobilizações que reforçam a importância do cuidado com os recursos naturais e a construção de um futuro para todos. Peço a atenção de todos. O tema da palestra de hoje é uma nova visão dos desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável. E damos boas-vindas ao palestrante, o Fabiano Dalazen, que é diretor jurídico e institucional da AGEA Saneamento S.A. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. A nova aliança vinícola cooperativa reúne mais de 600 famílias cooperadas e nasceu da união de 5 cooperativas da Serra Gaúcha, com origens desde 1929. Com vinhedos próprios na campanha gaúcha e produção vinda de cooperados em diversas regiões do Rio Grande do Sul, a vinícola oferece mais de 120 rótulos que expressam os diversos territórios gaúchos. A matriz, em Flores da Cunha, abriga uma das maiores plantas de suco de uva da América Latina, refletindo a tradição, inovação e compromisso com a qualidade. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Uma saudação muito especial e muito carinhosa ao nosso palestrante do dia de hoje, Fabiano Dalazen, prefeito municipal de Caxias do Sul, Adilode Domênico, hoje acompanhado pelo Ronaldo Boniatti, em nome de quem também saúdo os demais secretários municipais, aí vejo diversos aqui presentes, obrigado pelo prestígio. Representando a Câmara de Vereadores, vereadora Marisol Santos, nosso prefeito de São Marcos, Volmir Heck, obrigado por estar aqui conosco, ex-presidentes aqui da casa, a imprensa, e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheram estar aqui conosco nesta manhã fria de segunda-feira. É com grande satisfação que nesta RA nós damos início à Semana Municipal do Meio Ambiente aqui em Caxias do Sul. Um momento de reflexão sobre a responsabilidade e o equilíbrio, o compromisso coletivo com um futuro sustentável. Saúdo especialmente, mais uma vez, a disponibilidade do diretor jurídico e de relações institucionais da AGEA,
Fabiano Dalazen, o nosso palestrante, pela escolha de estar aqui conosco no dia de hoje. Meus amigos, nós não podemos ignorar o contexto econômico que permeia as discussões do nosso dia a dia aqui no nosso país. Na semana passada, em um discurso, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, questionou: economizar para quê? Essa indagação revela uma postura preocupante de desconsideração com a responsabilidade fiscal. Isso reflete em decisões como o aumento do IOF, penalizando ainda mais a sociedade brasileira e o pagador de impostos. Por que economizar? Pois eu consigo enumerar alguns argumentos fundamentais. Primeiro, para liberar a sociedade da verdadeira escravidão fiscal. A atual carga tributária, próxima a 40%, submete a todos nós, CPFs, a população brasileira, a um esforço desproporcional para sustentar o Estado. Depois, para reduzir a carga tributária a níveis minimamente civilizados. Economias desenvolvidas operam com aproximadamente 25% de carga tributária. Além disso, nós precisamos gerar poupança interna e capacidade de investimento. A ausência de economia, ela impede investimentos em tecnologia, em infraestrutura, essenciais para o desenvolvimento do país. Diminuir a expropriação financeira anual. Meus caros, o Brasil enfrenta uma drenagem de recursos que ultrapassa R$1 trilhão por ano. Juros que nós pagamos para o sistema financeiro. Fortalecer a capacidade de investimento interno. Poupança nacional é crucial para que nós possamos financiar projetos que impulsionem a economia e beneficiem verdadeiramente toda a sociedade. Reduzir o tamanho do Estado e a dependência dos políticos ao dinheiro público. Um Estado inchado favorece a corrupção, a ineficiência, desviando recursos que poderiam ser muito melhor utilizados. Eliminar castas privilegiadas, grupos que se beneficiam do Estado e da sociedade sem contribuir efetivamente para o bem comum, para o bem-estar de toda a sociedade. Melhorar a performance das estatais. Empresas públicas devem gerar riqueza e não drená-la da sociedade. Promover a autonomia e dignidade do cidadão. Reduzir a dependência do assistencialismo estatal vai fortalecer a cidadania e a autoestima de toda a sociedade e da população. Preparar-se para emergências. Economizar é essencial para enfrentarmos crises climáticas e qualquer outra catástrofe com eficiência e com eficácia. Reduzir o custo Brasil. Melhorias em logística e transporte. Elas são fundamentais para melhorarmos a nossa competitividade frente ao mundo. Criar uma cultura de poupança para as futuras gerações. A educação financeira e a responsabilidade fiscal, seja nas nossas famílias, seja nas nossas empresas, ou seja, no Estado, devem ser legados para nossos filhos e netos. E, por fim, para alinhar-se às economias desenvolvidas.
Países que economizam e investem de forma estratégica ditam os rumos do desenvolvimento do mundo. Vejam, meus caros, nós poderíamos aqui citar muitas outras razões para economizar. No entanto, a cultura do descontrole fiscal não é um ato isolado, mas uma postura arraigada que permeia toda a estrutura governamental. Esta mentalidade transforma o país, o Brasil, em um paraíso de rentistas e bancos, enquanto a sociedade arca com as consequências. Cada aumento de imposto enfraquece nós, o setor produtivo, desestimula a inovação e nos faz investir menos no melhor programa social do mundo. Geração de empregos, geração de renda e geração de oportunidades. Não é surpresa para ninguém que o descontrole das contas públicas compromete o futuro do Brasil, penalizando CNPJs, sim, CNPJs, mas principalmente penalizando CPFs, pessoas sem dó e sem piedade. E para concluir, meus caros, a SIC manifesta também a sua preocupação com a proposta que o governo do Estado entregou com relação ao aumento do mínimo regional. Consideramos que a proposta de 8% de aumento está desconectada dos índices inflacionários e das realidades da imensa maioria das nossas categorias laborais, das nossas negociações coletivas em andamento. É necessário agir com serenidade, com pragmatismo, evitando posicionamentos populistas e inconsequentes que possam prejudicar a competitividade e o equilíbrio econômico do nosso já tão combalido Estado. Desejamos a todos um excelente evento, repleto de aprendizados, que fortaleça o nosso compromisso com a sustentabilidade e com a responsabilidade fiscal. O Brasil só avançará quando parar de jogar o peso do descontrole nas contas públicas nas costas da sociedade. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, na vitrine desta edição da RA, temos a participação da empresa associada Village Marcas e Patentes. A empresa atua há mais de 39 anos no mercado e possui uma equipe de mais de 100 profissionais especializados, além de certificação de qualidade ISO 9001 em todos os seus serviços. Com 30 escritórios no Brasil e exterior e mais de 30 mil clientes, é uma das líderes no ranking brasileiro de depósitos de marcas e patentes. A empresa possui uma estrutura completa em propriedade intelectual, registro de marca, patente, direito autoral, software, monitoramento tecnológico e muito mais. E vamos ao sorteio que a empresa organizou. A ganhadora, que pode retirar o brinde, então, no final da RA, no espaço da associada, é Maristela Chiapim. Parabéns. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos. Você sabia que Caxias do Sul agora conta com 8 estações meteorológicas instaladas em diferentes pontos da cidade? Essas estações fazem parte de um projeto que leva tecnologia e informação climática para apoiar decisões mais seguras e sustentáveis. Para entender melhor como esse sistema funciona e qual o impacto que ele pode ter no nosso dia a dia,
Convido a todos para assistirem ao vídeo de apresentação sobre as estações meteorológicas. Nos últimos anos, o clima tem se tornado cada vez mais imprevisível. Chuvas torrenciais, secas inesperadas e geadas intensas. A população sente as consequências e os produtores rurais sentem diretamente os danos na produção. Investir em tecnologia é fundamental para garantir segurança e produtividade em meio às adversidades do clima. O Plano de Inteligência Climática para Caxias do Sul é um projeto inovador realizado pela SIC Caxias com o apoio da Sicredi Pioneira e tecnologia da Elísios. Com a instalação de 8 estações meteorológicas que vão mapear o clima do nosso município, os produtores rurais caxienses poderão acessar os dados e alertas meteorológicos, tomando decisões mais assertivas, evitando perdas e reduzindo custos. Além disso, estas informações disponibilizadas para a Defesa Civil, órgãos públicos e instituições contribuirão para as ações de proteção climática para toda a população. O clima pode ser imprevisível, mas com inteligência climática nós conseguimos nos antecipar e agir. Acesse o Plano de Inteligência Climática no site da SIC Caxias e cadastre-se para receber as informações. E agora temos um convite especial. Convidamos a todos para que participem do treinamento gratuito sobre o Plano de Inteligência Climática, onde você vai aprender a acessar os dados gerados por essas estações e a utilizá-los de forma prática no seu negócio. O treinamento acontece no dia 11 de junho, às 19 horas, aqui na SIC Caxias. Não perca a chance de transformar os dados em ação. Senhoras e senhores, é com alegria que anunciamos a abertura da votação para o 16º Troféu Ítalo Victor Bersani. Uma distinção que celebra o empreendedorismo, a inovação e a força das empresas associadas à SIC Caxias. Convidamos vocês, associadas, a participarem deste momento especial, indicando empresas que se destacam nas categorias Indústria, Comércio, Serviços e Menção Honrosa. A votação está aberta até 16 de junho. Confira o vídeo de lançamento. A votação para o 16º Troféu Ítalo Victor Bersani já começou. Indique uma empresa associada que merece o destaque nas categorias Indústria, Comércio, Serviços e Menção Honrosa. Você pode votar até 16 de junho. As agraciadas serão conhecidas no dia 20. E a solenidade acontecerá no dia 8 de julho em edição Jantar da RA SIC Caxias. Vote agora e valorize quem faz a diferença. Ao final da palestra, teremos o painel de perguntas. Você pode enviar sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code, que está disponível nos telões ou na sua mesa. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos. Para a saudação, então, e realizar a abertura da Semana do Meio Ambiente, convido ao palco o secretário do Meio Ambiente de Caxias do Sul, Ronaldo Boniatti. Um bom dia a todos, cumprimento especial aqui, prefeito municipal, Dilode Domênico, conterrâneo e presidente Celestino Louro, ao palestrante, agradecer por aceitar o convite de estar aqui hoje conosco, representante da Câmara, Marisol Santos, sinto-se, cumprimentando a eles, sinto-se todos cumprimentados. Quero dizer, caro presidente, que é uma satisfação enorme estar aqui hoje nessa instituição tão importante, tão relevante para comunidade caxiense, estar fazendo e realizando a abertura da Semana Municipal do Meio Ambiente, que vem neste ano com a temática
atitude sustentável, cidade responsável. Cada um tem a sua responsabilidade, é isso que queremos abordar dentro da sociedade para esta temática. Sabemos que as pequenas atitudes que cada um seja simplesmente na sua residência, fazendo a separação do lixo no dia a dia, sendo dentro das empresas, implementando as políticas sustentáveis, que a gente sabe dos compromissos dos associados da SIC que tem com essa pauta, ESG e as demais pautas, sabemos que elas avançam muito mais do que no poder público também, numa velocidade mais acelerada, sabemos desse compromisso e por isso que queremos, nessa Semana Municipal do Meio Ambiente, despertar na comunidade caxiense, sensibilizar as pessoas para essa pauta. Todas as ações que nós estamos implementando dentro dessa semana são voltadas a atingir o maior número de pessoas para sensibilizar para essas questões tão importantes, né, que se demonstram tão importante pelos fatos que vêm ocorrendo, e a gente sabe a nível do Estado, a nível de Brasil, a nível mundial, estamos sendo afetados pelas questões climáticas e outros problemas que com certeza ocasionam pelo nosso mau uso nas questões ambientais. Então vamos trazer nessa Semana Municipal do Meio Ambiente esta temática. E quero aqui já de antemão agradecer, presidente, em nome do presidente, ao diretor de ESG, o Guila, também foi parceiro, que proporcionou esse momento aqui, estarmos aqui juntos, né, com o palestrante, e que fez também essa articulação. Agradecer, Celestino, a disponibilidade da SIC, que está sendo parceiro conosco, e outros tantos parceiros aqui, elenco um deles aqui, que é o CIMEX, que é o nosso patrocinador ouro dessa semana, pela parceria e o entendimento da importância desse tema para Caxias do Sul e para toda a comunidade em geral. Mas queremos aproveitar também o momento para convidar a todos. A programação ela é extensa, vai estar movimentando muito o centro de Caxias do Sul também, seja nos ônibus, seja com paradas de meio ambiente, seja com blitz educativas com as escolas, enfim, queremos realmente atingir o maior número de pessoas. Mas queremos, além de convidar vocês, aqui também, pela manhã, fizemos o lançamento de um programa dentro das SEMAS de Caxias do Sul, que nesse ano, nessa gestão, ganha um S a mais, que é o S de sustentabilidade, que vem a se somar a uma grande responsabilidade que temos como Secretaria de Meio Ambiente, trabalhar muito forte na questão de sustentabilidade. Por isso que lançamos o programa SEMAS é Mais. É um programa que está com um comprometimento muito grande também dos servidores municipais, os técnicos das SEMAS que também estão aqui presentes, já agradecer por se comprometer com esse programa e trazer grandes avanços para a Secretaria e para a comunidade. Sejam eles os avanços de gestão, estamos trabalhando em criar indicadores internos, de um observatório interno de indicadores para melhor fazer a gestão interna, também estabelecer revisão de processos para agilizar os processos para os empreendedores. Nós temos aí melhorias no atendimento, estamos criando canais de WhatsApp em diversos setores para atender mais diretamente, seja o empreendedor, seja o requerente. Temos aí a questão da educação ambiental, estamos trabalhando forte com isso. Amanhã estaremos inaugurando o primeiro ecoponto fora da Codeca, dentro das SEMAS, também para trabalhar, conseguir atingir mais facilmente a comunidade. Temos o nosso compromisso e também temos que facilitar com que a comunidade também tenha o seu compromisso. E por isso esse é o primeiro ecoponto fora da Codeca que estaremos inaugurando e depois pretendemos estender a outros locais estratégicos também dentro do município. Enfim, o SEMAS é Mais é um grande programa que nós estamos estabelecendo com várias medidas que vão melhorar muito o atendimento ao empreendedor e a toda a comunidade caxiense. E também queremos que o servidor também se sinta mais SEMA e também contribua com essa questão e traga todos os benefícios que precisamos. Para o empreendedor, principalmente, não podemos ser um entrave, temos que ser um auxílio, queremos o diálogo e esse momento de diálogo também com o empreendedor. Então, a todos, contem com as SEMAS e participem todos da Semana Municipal do Meio Ambiente. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convido ao palco para a sua apresentação, Fabiano Dallazen. Bem-vindo à nossa RA SIC Caxias.
Muito bom dia a todos, a quem quero cumprimentar nas pessoas do prefeito municipal, né, da vereadora que representa aqui o legislativo, né, e do presidente da SIC, Celestino Louro, agradecendo pela oportunidade, pela honra de estar aqui falando de um tema tão importante, secretário. Em seu nome, todos os secretários municipais que estão aqui, tão importante na abertura da Semana do Meio Ambiente, um tema que é recorrente nas nossas famílias, na nossa geração de filhos, cada vez mais do que propriamente quando a gente tratava do tema, né? E que hoje chega de uma forma definitiva no ângulo de visão e de enfrentamento, não só do poder público, prefeito, mas também dos negócios. Tá? Hoje, o desenvolvimento econômico produzido através das empresas necessariamente precisa, até como uma forma de proteção, se não por outra, e a gente vai tentar mostrar outra aqui, mas precisa ter uma análise e um cuidado muito grande com a questão do meio ambiente, que nada mais é do que aquele ambiente onde nós todos vivemos. E a ideia aqui é que a gente possa fazer algumas reflexões, trazer talvez um pouco mais de dúvidas, ou lançar, prefeito, aqui do município vizinho, né, de São Marcos, algumas situações para que a gente possa sair e encontrar também nesse momento, nessa pauta, algo para além da questão, digamos assim, filosófica, algo para além de vencer, talvez, um discurso que não nos deixa avançar nessa questão, que é um discurso muitas vezes marcado muito fortemente por uma ideologia e que nos afasta disso. Quando você começa a falar, e aqui agradecendo ao convite ao meu caro Guila aqui, com quem eu tive a oportunidade de ter mais interação, e diretor de ESG aqui da SIC, muitas vezes quando você faz a menção a essa sigla, ou as siglas que são inventadas, RSA, Responsabilidade Social e Ambiental, ESG, né? Para nós não ficarmos falando, nós brincávamos aqui na antessala, né, prefeito, em outra língua, mas quando você está falando do quê? Você está falando de pessoas e de meio ambiente e de integridade. Mas muitas vezes quando você fala nisso, você tem na sua visão toda aquela trajetória que meio que a força foi criando uma ideia de meio ambiente, de que o meio ambiente ou os órgãos responsáveis pelo meio ambiente é coisa de governo e a coisa de governo serve para nos trancar ou para nos multar. Serve para impedir o desenvolvimento e serve para não permitir o avanço, pelo menos na forma como nós pensamos que poderíamos fazer, desconsiderando um mínimo de cuidados com o meio ambiente. O que a gente tenta fazer aqui é trazer uma reflexão a respeito de que essa pauta, ela é uma pauta que, incorporada à visão empresarial, ela cria uma oportunidade e, mais do que isso, eu acho que hoje, no mundo como ele se encontra, ela cria uma condição de existência a médio e longo prazo das próprias empresas. É como se essa pauta ESG, ou seja, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com as pessoas, o cuidado com a integridade, precisa ser visto. Na verdade, essa expressão não é minha, eu não me recordo de quem é, me veio à cabeça agora, como uma raiz, ou como raízes de uma árvore bastante forte. A raiz, ou as raízes de uma árvore,
elas não nos imobilizam. Pelo contrário, as raízes de uma árvore, elas nos alimentam. É como se fossem os nossos princípios norteadores. E não uma âncora. Porque a âncora, sim, nos deixa imobilizado e não nos permite avançar e desenvolver. Na verdade, essa sigla, ESG, ela foi criada, e aí a gente começa a desmistificar um pouco, foi uma sigla criada pelo mercado financeiro. É verdade que toda, ou boa parte da doutrina, dos princípios que a norteiam, é fruto de uma longa discussão filosófica, científica, mas ESG, quando nós falamos, nós estamos falando de uma parametrização criada pelo mercado financeiro que, num determinado momento, resolveu parar e planilhar, presidente. Planilhar o impacto social e ambiental dos seus investimentos, bem como, prefeito, mensurar os riscos atrelados a estes investimentos. Então é importante que a gente saiba de onde veio isso. O mercado financeiro, talvez o último a ingressar nessa pauta, ele para e olha, nós precisamos de algumas métricas para que a gente tenha metas e gestão sobre o conjunto de riscos, avaliando o impacto social, o impacto ambiental, para além do impacto, evidentemente, sob o ponto de vista econômico, dos investimentos que a gente faz na sociedade. E daí surge o ESG. É claro que, filosoficamente, você vai dizer, mas por que disso? Por que ESG? Se nós pegarmos, ainda para ficar aqui na parte, desde a Revolução Industrial, os últimos 200 ou os últimos 100 anos, o desenvolvimento, a tecnologia no mundo fez com que a gente produzisse mais comida do que jamais produzimos na história. Mais comida do que nós necessitamos. Mais veículos do que nós necessitamos. Mais medicamentos do que nós necessitamos e por aí vai. Mas nós não conseguimos ainda fazer com que os recursos utilizados para isso ficassem totalmente assegurados para que as próximas gerações também pudessem usufruir desses recursos e continuar essa produção. E ao mesmo tempo nós ainda não conseguimos, no mundo todo, dar 3 refeições diárias para todos. Então é um pouco daí que surge essa questão da responsabilidade social e ambiental, ou da chamada pauta ESG, de responsabilidade com as pessoas, com o meio ambiente e com as instituições, com a governança por parte das empresas. E esse viés, que num primeiro momento pode representar muito bem, eu preciso para trazer programas de ordem social, de ordem ambiental e de integridade, o investimento e um custo nisso. E o que isso vai me trazer de retorno? Pois o retorno é exatamente esse, você passa a se integrar dentro de um ambiente social e cria um colchão, vamos falar, um colchão de reputação, que num primeiro momento ele pode servir especificamente para uma proteção, e segundo, a médio e longo prazo, tirada, digamos assim, aquela visão do lucro a curto prazo, ela agrega valor a médio e longo prazo ao seu negócio e à sua empresa. E nós temos vários exemplos que mostram que isso acontece. Ou seja, você vem não só para ser bom ou para fazer o bem, o que já é uma grande coisa, mas você faz o bem para agregar valor perante a sociedade, porque você compartilha com ela no cuidado com as suas pessoas, no cuidado com o meio ambiente, na sua responsabilidade por ser uma empresa íntegra, você compartilha valores que a médio e longo prazo vão te levar
mais longe, aumentando a visão, a percepção sobre os seus produtos, sobre aquilo que você entrega e sobre a sociedade onde você vive. É o que se chama de licença social para operar. Ou seja, a sociedade passa a enxergar naquela empresa alguém não que só fornece o produto para ela, mas alguém que traz e compartilha o valor que ela muitas vezes aufere desse negócio e que é legítimo com a sociedade através de entregas no âmbito ambiental, no âmbito social e no âmbito da integridade. Isso, acreditem, e vocês sabem porque uma comunidade tão progressista, tão empreendedora como é a comunidade de Caxias do Sul, com certeza já se ateve para isso. Não é à toa que uma casa como essa tem uma diretoria de ESG, pela importância que a pauta traz nesse sentido. Cada vez mais essa pauta vem à tona, seja pela questão das mudanças climáticas. É verdade, nós podemos ter, e nós não podemos medir quando os extremos climáticos, como enchentes ou secas, ocorrem, mas um fato é, talvez tenha ocorrido uma enchente lá em 1941, tão grande como o que aconteceu agora, mas o fato é que elas estão acontecendo mais seguidamente e com resultados e influências em todas as áreas. A partir disso, o custo de capital e o custo de dinheiro, e o dinheiro é um insumo que todo mundo precisa para produzir, passa muitas vezes também a ser regulado pela questão de o quanto uma empresa, ou quanto o tomador daquele dinheiro adere a pautas que mitiguem o risco de investimento sob o ponto de vista de causar uma crise ambiental, uma crise social ou uma crise de integridade. Isso e os senhores já devem ter sentido isso. Por quê? Porque hoje já se trabalha, quem é aqui do mundo do direito, a questão da corresponsabilidade do financiador de um investimento. E ninguém quer financiar um projeto, ninguém quer financiar algo que ali na frente possa trazer um risco muito alto, por exemplo, de ligar o nome daquele investimento, daquela empresa ou daquilo que foi financiado a um problema de origem ambiental que estrague a reputação não só daquele que causou o problema, mas também daquele que eventualmente financiou aquela questão. Nós podemos ver hoje os próprios bancos, quando vão buscar um investimento, se você não tiver um programa, ou se você tiver uma atividade que seja potencialmente poluidora, se você não tiver todo um mecanismo de mitigação desses riscos, esse dinheiro não vem, ou esse dinheiro vai ficar mais elevado, sob o ponto de vista do seu custo. Os senhores sabem, eu não preciso dizer, ninguém aqui está inventando a roda, mas se nós não tivermos dentro da empresa um olho muito forte e um cuidado no tratamento com as pessoas, hoje estão muito comuns os casos, verdadeiros ou não, mas gera uma exposição brutal e causa um prejuízo enorme para as empresas, a divulgação de casos, eventualmente, de assédios morais, assédios sexuais, dentro das empresas. Sob o ponto de vista de integridade, na relação com o poder público, nós temos aí uma série de condutas que precisam ser sempre observadas e cuidadas, porque um dano na questão de integridade causa um prejuízo reputacional que pode levar essa empresa à bancarrota, pela perda de financiamentos, pela impossibilidade de contratar com o poder público. Então, por todas essas questões e por todos esses riscos, você produzir programas que façam com que o seu negócio possa atender a determinados parâmetros e mitigar riscos do ponto de vista de desastres ambientais, do ponto de vista de cuidado com as pessoas para evitar situações que possam trazer
um drama dentro da sua empresa. E do ponto de vista de integridade, é, nesse modo de ver, uma proteção. Uma proteção. E eu estou olhando só para dentro ainda do negócio. Mas há a possibilidade de que você traga e entregue através de programas, através de compartilhamento com a sociedade, outros produtos que vão funcionar como, digamos assim, esse colchão reputacional, antecipando muitas vezes, a própria função regulatória do Estado. Estas pautas, elas vão acontecendo à medida que elas vão se consolidando na sociedade. Foi assim, é só a gente voltar um pouquinho aí, 30 anos mais ou menos, a questão, por exemplo, do cuidado com o consumidor. Até que veio o Código de Defesa do Consumidor, em 1990. Não é que ele criou ali a necessidade de você ter um cuidado e um bom tratamento. Já existia, mas ele regulamenta e estabelece várias práticas. Logo em 1991 veio a lei dos crimes contra a ordem tributária e dos crimes contra as relações de consumo e a ordem econômica. Lei 8.137. Em 98, a lei dos crimes ambientais. Em 2013, a lei anticorrupção, voltada não só para os governos, porque os governos tinham outra legislação, Código Penal, Lei de Improbidade Administrativa, mas voltada especificamente para as empresas. E lá, por exemplo, diz o seguinte, que a empresa é responsável objetivamente pelo ato do seu funcionário, dos seus prepostos e de seus diretores. E a única defesa que a empresa tem quando acontece, por exemplo, um ato de corrupção por parte de um preposto da empresa, é ela demonstrar que ela adotou no seu ambiente todas as estratégias de educação, de correção, de prevenção, para que aquilo não acontecesse. Essa é a forma dela demonstrar que ela não compactua com aquilo. No investimento, por exemplo, em programas efetivos de compliance. Outra palavra que está bastante em moda aqui. Então, o que eu digo é que ninguém está livre, num determinado momento, de que algum acidente ou algum ato por parte de um preposto seu ocorra e traga um dano do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista de integridade. Nós lidamos com pessoas. Mas a empresa precisa da adoção de uma pauta ISD interna que traga um mínimo de proteção através dos programas que ela desenvolve, que vai permitir que você mostre, não, isso não é próprio do meu negócio, isso não é próprio da minha empresa. Nós aqui dentro temos uma cultura de preservação ambiental, de responsabilidade social e de integridade. Esse ato foi um ato isolado. E isso está cada vez mais no dia a dia. E é importante que a gente tenha essa consciência para quê? Para não deixar que isso só venha à tona quando o problema acontece. E como eu digo, geralmente ele pode, muitas vezes ele acontece e nos pega de surpresa, e a crise e as consequências dessa crise são bastante maiores. Por outro lado, ele pode funcionar no momento em que você tem a adoção e o reconhecimento, e aí existem não só certificadores de todo gênero, alguns mais importantes, outros menos, mas a certificação, digamos assim, daquela licença social do local onde você opera. As pessoas gostam daquela empresa, ainda que eventualmente elas não comprem o produto, mas elas têm uma imagem positiva do ponto de vista daquela empresa que tem um cuidado com o ambiente, que tem um cuidado com a sociedade, que tem uma integridade. Isso traz, evidentemente, uma vantagem competitiva em relação, e aí vem uma oportunidade em relação àquelas empresas que não têm ou não desfrutam do mesmo conceito que é construído, não numa imagem bonita, mas que é construído ao longo do tempo. E, claro, se você não regar e não cuidar todos os dias, ela pode ser destruída, digamos assim, de uma hora para outra.
projetos apresentados por empresas com essas características hoje têm mais facilidade quando não tem recursos a valores mais baratos, inclusive para você poder fazer a atenção a isso. Aqui eu trouxe alguns exemplos de algumas empresas, não é um merchandising, eu só não queria, né, de empresas que hoje têm utilizado pesados investimentos na questão ambiental. Por quê? Porque a atividade delas pode gerar, inclusive, eventualmente, danos ambientais, pesados investimentos em integridade, pauta ambiental e pauta social. Porque a lógica hoje, eu vou fazer um caso, hoje a gente fala, por exemplo, economia circular. O que é a economia circular? A economia circular é aquela que nos traz o seguinte: você é responsável não só pela produção até o momento que um determinado produto sai da sua empresa. Você é responsável até a última destinação desse produto. Nós tivemos um caso, eu não vou dizer o município, evidentemente, nem a empresa, no Rio Grande do Sul, foi descoberto um grande depósito de pneus. Pneus. Com um dano ambiental, crime ambiental gigante no município aqui do Rio Grande do Sul. E prefeito, se fez uma investigação profunda e não se conseguiu determinar quem deixou. Tipo, você tinha o dono do terreno, que teve a sua parcela de responsabilidade, mas não se conseguiu determinar quem jogava aquele grande número de pneus ali naquele local. Sabe quem foi responsável pela recuperação ambiental do local? Pela retirada? Você tinha dois caminhos naquele momento, e a questão já estava judicializada. Ou um ia ser o município e a sociedade toda ia pagar, porque o município, não, é o município, mas a sociedade ou o Estado, que somos nós. Mas a responsabilidade ali foi da empresa que fabricou os pneus. Pô, mas ela não tinha nada a ver com aquilo, ela fabricou, vendeu, alguém usou e descartou. Mas aquela responsabilidade segue até a destinação final. Por isso se constrói uma ideia de economia circular para a questão de responsabilidade. E esse episódio mudou de uma das grandes produtoras internacionais de pneu a forma de encarar e de rastrear até o destino final o seu produto. Então, o que a gente pode dizer é que o investimento, claro que o investimento em projetos estruturados, do ponto de vista ambiental, o investimento que você vai fazer do ponto de vista de cuidado com as pessoas que trabalham e cuidado com as pessoas a que você atinge em relação ao seu negócio. E isso inclui terceirizados, isso inclui pessoas que prestam serviço para você. Eu tenho certeza que nenhum dos senhores que trabalha ou que terceiriza determinada atividade quer terceirizar e contratar uma empresa que tenha problemas ambientais, que tenha problemas graves do ponto de vista trabalhista, que tenha problemas graves do ponto... Por que você não quer isso? Porque você tem medo que aquilo vai respingar onde? Em você. Da mesma forma, se a sua empresa não tiver um colchão reputacional que invista nesses cuidados, você não vai ter a contratação por parte de outros. É muito importante que esse ciclo veja estes investimentos não mais como um custo apenas, mas sim como algo estratégico do ponto de vista da construção dessa responsabilidade de agregação de valor reputacional que vai gerar um valor comercial, econômico ali na frente. Então é um pouco disso, é um pouco do que a gente está falando, né? Além de ser uma estratégia e um diferencial competitivo no mercado pelas empresas que têm essa reputação, que têm o atendimento desses programas para esse oferecimento. E nós temos aí várias certificadoras. Nós temos hoje situações, por exemplo, de estados
que não admitem mais a participação em licitações públicas quando não for verificado dentro da empresa um programa de integridade adequado com aquelas regras que o Estado passa a exigir. O que eu estou dizendo é que estas questões aqui, além de um fundo filosófico que você pode concordar ou não, além de um fundo, digamos assim, ideológico que você pode concordar ou não, o que a gente está tentando trazer aqui é uma visão eminentemente pragmática. Essas questões, e eu dei vários exemplos de legislação e de regulamentações que nos últimos 30 anos foram surgindo, elas vão ser palcos de mais regulamentações e de mais, digamos assim, positivações e imposições por parte do Estado. Quanto antes você conseguir lidar com isso e adaptar isso na sua estratégia de negócio, você sai na frente e vai ter um diferencial competitivo grande, para além da proteção que você vai ter em relação aos problemas que a falta desse investimento possa trazer. Aqui eu quero também aproveitar o momento, apresentar para vocês. Eu sou hoje diretor jurídico da Aegea Saneamento. A Aegea é uma holding que trabalha com concessões de água e esgoto em 15 estados do país, atende hoje 860 municípios, aproximadamente 38 milhões de pessoas sob a nossa base de atendimento em concessões nesses 15 estados. E quando a gente fala nisso, eu falo de um tema que é muito importante, secretário, para a questão ambiental, que é a questão do saneamento básico. Um tema às vezes esquecido, um tema às vezes que você não dá a devida importância. Talvez no primeiro pilar, aqui a água, Quer dizer, faltou água, você sente. Faltou água, você liga a torneira, ela não vem, aí você tem um problema. Você sente imediatamente. Certo? Pois a legislação e um dos grandes progressos feitos nessa questão, um déficit que vem aí de talvez 60, 70, 80 anos sobre saneamento básico, teve um novo marco. Esse novo marco foi a lei de número 11.445 em 2007 e depois reforçada em 2020, onde coloca, aí sim, a seguinte determinação: até 2033 a população brasileira tem que ter 90% da população com cobertura de coleta e tratamento de esgoto e 99% com cobertura de água potável. Nós temos um gap hoje no Brasil de 35 milhões de pessoas sem acesso à água. E nós temos um gap, uma falta de 95 milhões de pessoas sem acesso a tratamento, coleta e tratamento de esgoto. Como eu disse, a água faltou, você sente. O esgoto não, você aperta a descarga. O que é água e esgoto? Água é você tirar a água da natureza, tratar ela e botar na torneira, botar no hidrômetro. O esgoto, quando você aperta a descarga, é você pegar aquela água, tratar ela e devolver à natureza. Pois a gente está devolvendo alguns milhões de litros de água, sem esse tratamento. Uma infraestrutura básica nas cidades brasileiras. A gestão de lixo, resíduos sólidos, que é um problema gigante em todos os municípios e que gera um grande fator de oportunidades, porque se desperdiça muito no lixo. E a questão da drenagem pluvial, que os senhores viram bem a falta que hoje tem feito em várias cidades e os transtornos que causam. Isso é para trazer mudanças climáticas. Hoje, a falta de saneamento, abrangendo inclusive o lixo, é responsável por mais de 4% das emissões de gases de efeito estufa. Aqui é um pouquinho do que hoje é a Aegea Saneamento, composição acionária, 53% equipável, um grupo nacional de São Paulo, 34% de IC, Fundo Soberano do Governo de Singapura, e 13% da Itaúsa, que é a controladora do Banco Itaú. E aqui tem um pouquinho da necessidade do compromisso que a gente tem com as pautas ambientais. E traz aqui um exemplo muito claro daquilo que eu falei.
A Egea, por exemplo, emitiu ano passado, numa captação de dívida, 500 milhões de dólares em bondes no Tesouro, em que vinculou, prefeito, vinculou a taxa de juro a metas ESG. Ou seja, até saneamento, quem trabalha sabe, o primeiro insumo é dinheiro, você tem que ter dinheiro para investir. O segundo é energia. Tem que ter energia, porque senão caiu energia para o sistema. Em redução de 15% o consumo de energia até 2030, em todas as nossas operações, em aumentar de 27% para 47% a posição de mulheres no comando, em posições de comando da empresa, e aumentar de 17% para 27%, como a gente trabalha no Brasil todo, a posição de pessoas de origem negra em posição de comando da empresa. Se você atingir essa meta até 2030, a taxa de juro numa dívida dessa proporção é menor. À medida que você não atinge essa meta, a taxa de juro é maior. Então, isso passa a fazer, e quem emprestou aceitou isso também, isso passa a fazer, é aquilo que eu dizia, a pauta ESG passa a influenciar no volume de juros que você vai ter para realização do investimento. Um pouco da questão da garantia de acessibilidade, alguns casos de compartilhamento de valor. Por exemplo, Manaus. Eu brincava com o nosso presidente, quando nós chegamos, ele disse, olha, encomendamos um frio para subir hoje a Caxias aqui sob medida, né? Um frio seco. Eu digo, segunda-feira passada eu estava em Belém, no calor úmido, né, de Belém, exatamente o oposto. Mas a gente tem a operação em Manaus. E em Manaus, dentre os desafios, em cada lugar do Brasil você tem um desafio. Nós tínhamos determinados locais que lá são becos de paupérrimos, prefeito, e pessoas que vivem sobre palafitas. E ali nas palafitas, elas largavam o esgoto delas do mesmo local onde elas captavam a água. E a dificuldade de dizer, bom, mas se você quer atingir 90%, você não pode deixar ninguém para trás. E a falta de esgotamento sanitário atinge, na verdade, as populações mais vulneráveis. Então a gente desenvolveu uma solução aérea para você entrar com a água e também para retirar o esgoto lá de dentro. E mais do que isso, de uma população em locais conflagrados, locais de difícil entrada, que você primeiro precisa conquistar a população, vou falar do Rio de Janeiro logo depois, para você conseguir entrar lá dentro. Você precisa ter valor para aquela população para você entrar. E a gente conseguiu fazer isso, mas como é que você vai cobrar? Não tinha como cobrar. A gente colocou uma tarifa que é muito abaixo da tarifa social. A gente colocou lá a chamada tarifa 10. R$10 para a pessoa ter água e esgoto. O índice de inadimplência, ele é baixíssimo. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas, secretários, geralmente estavam em locais irregulares. Elas não tinham para ir fazer um crediário, um comprovante de residência. Então ela paga R$10 e nós temos ali mostras de pessoas que a grande questão dela não é só água e esgoto, mas ela passa a ter ali na conta de água dela por R$10 um comprovante de residência da casa dela. Quer dizer, a empresa compartilha um valor com ela ali que para ela é gigante, para aquela comunidade é gigante. No Rio de Janeiro, uma dificuldade enorme. Nós assumimos o Rio de Janeiro em 2019. Mais de 500 comunidades. Dos 6 mil funcionários que se tem na operação do Rio de Janeiro, 4.500 são contratados nas comunidades. A gente semana passada foi um grupo de deputados aqui do Rio Grande do Sul conhecer a operação. Por exemplo, na comunidade da Mangueira, lá foi feito o recrutamento, lá são as pessoas que vão prestar o serviço. E a gente pensa, pô, Rio de Janeiro, a dificuldade, como é que vocês ingressam aqui dentro? É verdade que dentro daquelas comunidades tem uma boa parcela ali que é a questão do crime organizado, mas a imensa maioria são de pessoas
que são pessoas de bem, trabalhadora, e o crime se esconde atrás delas. Agora, se você presta um serviço para a comunidade e a comunidade entende isso, se ela não te entender, se você mentir para ela, você não entra mais lá. Agora, se ela te entender, você consegue ingressar lá. E nós, por exemplo, na Barreira do Vasco, na Mangueira, em vários locais da Baixada Fluminense, hoje nós temos a condição de entrar lá e cortar a água. Eventualmente, embora o índice de inadimplência seja menor do que o índice de inadimplência, prefeito da Zona Sul do Rio de Janeiro. Os números mostram isso. Por quê? Porque você levou água até agora, em 4 anos, a 600 mil pessoas que não tinham acesso à água encanada ou tinham uma água intermitente, uma água ruim, uma água de gato. Tem depoimentos de pessoas com 60 anos de idade, senhoras que com 60, 62 anos nunca tinham tomado um banho de chuveiro na vida. Quando você liga o chuveiro dentro da casa, ela aplaude, dá risada, aquilo é um grande ganho da vida dela. Então, isso é um compartilhamento, isso é uma conquista, ela vai defender ali até... Eu me lembro de um senhor que disse a um deputado, não, nós gostamos aqui. Aí ele citou o nome da companhia de energia, ele disse, não, da companhia de energia nós não gostamos. Porque sabe qual é que foi o SD da companhia de energia lá? A caixa blindada. A caixa blindada, botou a caixa blindada para não fazer o gato. E não entrou mais lá. E nem vai entrar. Porque você não consegue compartilhar com aquelas pessoas uma entrega de valor através da tarifa social, que vai precisar depois de um reequilíbrio, mas você consegue levar algo bom para aquela comunidade. E aí você tem que trabalhar exatamente naquilo que eu falo: governança, compliance, transparência e gestão de riscos. Nós temos aí vários certificadores, os senhores conhecem todos eles, mas digo, mais do que o certificado, você tem um programa real, acompanhado de compartilhamento de valor com a sociedade, é algo extremamente importante. Aqui é um pouquinho que eu falava da gestão de pessoas, da contratação, das metas, diversidade, inclusão. Hoje nós com mais de 20 mil funcionários, como eu disse, só no Rio de Janeiro, 4.500 são contratados nas comunidades para que lá possam realizar aquele serviço, aquele trabalho. E aqui agora alguns cases que possam representar essa situação. Saiu semana passada na Veja, os senhores também podem procurar em vários outros. A questão hoje, por exemplo, da recuperação de um dos cartões postais do Brasil no mundo, que é a Baía da Guanabara. Se parou de lançar esgoto, hoje praias como Flamengo, Botafogo, Paquetá, Lagoa Rodrigo de Freitas são balneáveis. Tem esporte aquático, tem fauna marinha. Por quê? Porque você parou, fazendo uma coisa simples, parou de jogar esgoto lá dentro. A natureza passa a se regenerar. O impacto ambiental, o impacto social, o impacto econômico em termos de turismo, valorização imobiliária, para isso, é gigante. Nós tínhamos aqui, só para dar um exemplo, nosso litoral estava travado. Nosso litoral norte aqui, tinham 10 ações civis públicas do Ministério Público Federal, que com razão, depois de muito tentar, impedia, não era o alvará, impedia a autorização, a viabilidade para a construção de empreendimentos pela falta de esgotamento sanitário. Por 5 anos. Então agora a gente começou a fazer um trabalho cadenciado lá para fazer esse destravamento, e hoje já está conseguindo fazer esse destravamento, principalmente ali em Xangri-Lá, Capão, Arroio do Sal. Um pouquinho dessa mudança. Por quê? Porque você tinha, vejam aqui, você para de impedir, aqui está o número, 82 milhões de litros de esgoto que iam para a Baía da Guanabara. Para de jogar lá, a natureza se recompõe. Eu tinha aqui até, eu não sei se consigo, aqui, um pouquinho desse vídeo aqui, eu não sei. Isso, a Lagoa Rodrigo de Freitas, se puder botar ali, a Lagoa Rodrigo de Freitas.
Passou. Realizamos uma ação pioneira e inovadora. O Beco Nonato é a primeira área de palafitas de Manaus a ter esgoto tratado. Localizado na Cachoeirinha, o Beco também foi a primeira área vulnerável de Manaus a receber água tratada. E esse trabalho nos rendeu o prêmio Case de Sucesso em Água e Saneamento da ONU. Agora o tratamento do esgoto é nosso foco. Nosso time trabalhou a todo vapor para construir uma estrutura adaptada à realidade do beco e conectar todas as casas à rede de esgoto, trazendo uma nova perspectiva para quem mora no local. Que eu não recebia mais visita na minha sala porque o mau cheiro era terrível, entendeu? Parecia assim que era dentro da minha casa. Eu tinha até vergonha de receber visitas. Estou gostando do que estão fazendo, porque eu acho que é para o nosso bem, porque os dejetos do banheiro caía tudo debaixo da casa. Então agora não, eu estou sentindo a melhoria, estou gostando, eu creio que vai haver coisa melhor ainda, vai melhorar mais. A melhoria é gigante. A cada mês vamos tratar todo o esgoto doméstico produzido pelos moradores. Além da Dona Maria Ivone, outros 900 moradores próximos ao Beco Nonato vão viver com mais saúde e qualidade de vida. E isso é só o começo. O serviço de tratamento de esgoto chegará em várias outras áreas vulneráveis de Manaus e vai se expandir por todas as regiões da cidade durante os próximos anos, com os investimentos que serão realizados. Somos a capital do Norte e Nordeste que mais investiu em saneamento. E vamos continuar garantindo dignidade para todos os moradores de Manaus. Águas de Manaus. E aqui vem alguns casos referentes ao Rio Grande do Sul, o investimento que tem que ser feito e as mudanças. Eu não vou me exaurir, até porque o meu tempo passa aqui um pouco. Agora, o que eu queria colocar aos senhores, e fico à disposição para todas as perguntas, é que, mais uma vez, se a gente conseguir segurar a ideia de que, e eu tenho certeza que todos aqui no seu íntimo têm preocupação. Quem é que não tem preocupação com o meio ambiente? Quem é que não tem preocupação com as pessoas que trabalham? O cuidado sempre, é lógico que tem com você. Quem é que não tem a preocupação com a integridade? Se nós conseguimos aprender que essa preocupação muitas vezes demanda hoje, até para mitigação de riscos e para oportunidades competitivas, você trazer programas que reforcem essa imagem perante a comunidade da sua empresa, essa é uma oportunidade mais do que um custo a ser realizado. Aqui um pouquinho do que eu falava lá, eu não vou passar muito, prefeito, mas o que foi um pouquinho das ações que a gente tomou durante a enchente para modificar os caminhos. E aqui tem outros exemplos, eu posso trazer, não quero cansá-los bastante. Mas, vejam, isso aqui é daquilo que eu falava, está cada vez mais comum. Ano passado, quem diria, Celestino, nós aqui no Rio Grande do Sul afogados em água. Em Manaus estava faltando água. Sabe? Qual é a dificuldade? Você dizer que Manaus teve uma seca que a gente tem que mudar a captação de água, prefeito, de lugar para poder abastecer a cidade. Quer dizer, essas situações de extremo, infelizmente, vão ser cada vez mais comuns. E a gente tem que trabalhar conjunto, poder público, mas também a iniciativa privada para fazer frente a isso e mudar essa realidade e ter um futuro evidentemente mais sustentável. Muito obrigado, eu fico à disposição dos senhores. A SIC agradece a presença de todos. Em função do horário, não teremos o nosso momento de perguntas, mas eu convido o palestrante que permaneça conosco, o presidente Celestino, para a nossa entrega, então, do presente da SIC Caxias. A todos uma ótima semana e retornamos na próxima segunda-feira com a palestra do Jorge Gerdau.
O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Somos fonte de proteção. Parceria para confiar de olhos fechados, para descobrir o verdadeiro amor. Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Tivemos a honra de acompanhar de perto muitos capítulos de histórias únicas. E assim nossa trajetória se entrelaça com a sua. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Somos preocupados e protetores. Somos exigentes, inquietos e inovadores. Nosso cuidado está em cada detalhe. Somos tecnológicos na medida certa. Humanos em tudo que fazemos. Cada transformação é uma extensão do nosso compromisso em te ver bem. Desde sempre, nossa missão é estar presente. Por onde você for, seremos a sua melhor companhia quando o assunto é saúde e bem-estar. Vamos continuar escrevendo essa história com você, criando laços para toda a vida. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas.
Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa e campo, com Marcopolo já estou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro lar. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. Assim
certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.